Olá, seja muito bem-vindo ao Sextou com Reiki. Eu sou Érica Vitiello de Barros, sou reikiana há mais de 25 anos e faço todo um trabalho aqui, tanto de aplicação de Reiki, quanto na formação de novos reikianos. Esse projeto Sextou com Reiki, ele já existe há muitos anos, mas sempre foi voltado unicamente aos meus alunos e ex-alunos. E agora, a partir de 2022, eu vou abrir esta série de vídeos em que nós vamos fazer aí um grande bate-papo sobre o Reiki, o que é o Reiki, as atuações do Reiki, os benefícios, as linhagens, né? E assim vocês vão poder entender melhor como é o trabalho que eu faço aqui, como é a formação de novos reikianos também, que eu ministro aqui, e como é o Reiki diretamente do Japão. Então eu vou começar já esclarecendo isso. O Reiki, ele tem hoje em dia várias linhas, mas ela é basicamente dividida em Reiki oriental, que é o que eu sigo, e o Reiki ocidental. Do Reiki ocidental, eu não vou falar muito, porque não é o que eu uso. Mas o que é o Reiki ocidental, para vocês entenderem. O Reiki ocidental é denominado desta maneira, porque é o Reiki que teve aí grande proporção no Ocidente. Porém, aqui no Ocidente, ele sofreu uma série de adaptações, de transformações, e algumas nada funcionais. Mas nós vamos falar sobre isso nos próximos vídeos. Eu sigo a linha japonesa de duas escolas diferentes. Nós também vamos falar mais detalhadamente sobre isso mais para frente. Então hoje eu sigo uma escola mesmo de Reiki e um outro mestre reikiano que não dá aula, ele é tio de uma amiga minha e muito gentilmente há alguns anos eu tenho também aprendido diretamente com ele. E são esses ensinamentos, obviamente que os possíveis, que eu vou transmitir para vocês. Então nós vamos começar falando sobre o que é Reiki. Reiki é uma terapia de cura. Portanto, Reiki é uma profissão. Terapia é uma profissão e terapeuta é todo aquele que exerce esta profissão. Lembrando também que nem todo mundo que faz o curso de Reiki quer trabalhar como reikiano. Muitos querem aprender só para tratar de si mesmo ou de si mesmo e da sua família, o que é muito comum, inclusive, no Japão, tá? Bom, então se Reiki é uma profissão, ele precisa de uma formação. A gente vê muito aí na internet dizendo assim, Reiki é um dom, você não pode cobrar pelo Reiki, isso, aquilo, e não é nada disso, muito pelo contrário. O Reiki, ninguém nasce reikiano, tá? Para que se torne um reikiano, você obrigatoriamente tem que fazer um curso com um mestre formado, habilitado e muito experiente, certo? O Reiki, ele é uma técnica de cura. Então, ele é feito para tratamentos de saúde, tanto preventivos, quanto manutenção dessa saúde, quanto de cura quando possível. Então, cobrar pelo Reiki é o que se espera de um reikiano, de um profissional reikiano, tá? E quanto eu cobro? Nós vamos falar disso também mais nas próximas sessões, mas existe sim, né? Como toda profissão, existe um piso, existe um teto aproximado daquilo que você pode cobrar na sua sessão, de acordo inclusive com a sua formação e a sua experiência profissional. O Reiki, ele atua não, né? Ele é feito... vou retomar aqui, vamos lá. O Reiki é uma terapia muito simples e que tomou assim uma proporção muito grande no mundo todo,
justamente por causa dessa simplicidade que ele tem. Ser um terapeuta reikiano é muito vantajoso, principalmente para quem atende em domicílio, já que ele não precisa de material nenhum. No reiki nós só usamos as nossas mãos, a nossa boca e o nosso olho em algumas situações, certo? Então eu não preciso de nenhum material extra. Eu vejo muita gente aí dizendo assim, vendo nos cursos: ah, você vai aprender a usar o pêndulo, você vai aprender a usar o cristal no reiki e tal. Isso não faz parte do reiki. O uso de qualquer outra ferramenta terapêutica, ela pertence a uma outra terapia. Então, por exemplo, se você vai usar o pêndulo, você deve ser formado em radiestesia. E aí você pode sim unir duas terapias. Se você vai usar cristais, você deve ser um profissional em cristais. Você deve ter a formação de terapeuta em cristais. Ah, Érica, mas no curso que eu fiz, a mestre me ensinou a usar o pêndulo, a usar cristais, a usar óleos essenciais e tal. Ele ensinou porque isso já é uma questão ocidental, né? É aquilo que eu falei para vocês. São as transformações que foram feitas, colocaram isso no reiki, e algumas pessoas acham que isso faz parte do reiki original, mas não faz, tá? Ah, mas eu posso aplicar? Se você é formado em outras terapias e você quer fazer na sua sessão uma terapia multidisciplinar, pode sim, sem problema nenhum. E óbvio que eu vou falar mais disso nas próximas sessões, certo? Então, voltando, o que o reiki faz? Como eu falei para vocês, o reiki é uma terapia de cura, né? E ele proporciona, então, quando possível, a cura para uma doença ou pelo menos uma melhora nos sintomas. Há doenças que não têm cura. Então vamos colocar, por exemplo, a artrose. A artrose é uma doença muito comum, principalmente no brasileiro, que causa muita dor, é uma doença crônica, muito dolorosa, e que com o passar do tempo, a pessoa que tem artrite ou artrose vai tendo os seus movimentos limitados e dores cada vez maiores. O reiki, ele não cura a artrose, mas ele diminui muito as dores dessa artrose, diminui muito as sensações dolorosas que o cérebro causa e, portanto, traz uma melhor qualidade de vida a quem tem artrose. Uma doença que ele cura bem é asma, diabetes. A diabetes, gente, ela é hoje uma doença muito comum, infelizmente, nas pessoas, tá? E ela tem a sua origem tanto alimentar quanto emocional. E o reiki, ele auxilia nesse processo, desde que, obviamente, o paciente, o cliente, tenha vontade de fazer as modificações necessárias na própria vida. Então, reiki não é milagre, tá? Muito pelo contrário, ele é um tratamento, muitas vezes ele é um tratamento longo. Não existe sessão única de reiki para curar uma doença, para curar um transtorno, certo? Às vezes, como eu falei, vão precisar de anos para que você obtenha um resultado concreto, dependendo da gravidade. Vamos falar de câncer, né? Muita gente aqui nesse período da pandemia me procurou, falando, perguntando e querendo tratamento. Se for um câncer curável, o reiki vai ajudar muito na cura. Se for um câncer terminal, ele não vai curar, obviamente, mas ele vai trazer uma melhor qualidade de vida para essa pessoa portadora do câncer, tá? E nós vamos falar disso em todas as próximas sextas-feiras que virão. Cada sexta-feira nós iremos entrar num detalhe específico do reiki, desde a sua origem, falando de Mikao Usui, dessa trajetória do reiki, onde ele é usado. Eu posso usar de qualquer maneira,
De qualquer maneira que eu digo assim, as pessoas têm muitas ilusões e má informações sobre o reiki. Óbvio, né, repito, que eu estarei falando sobre reiki japonês na sua origem, tá? Eu não vou trabalhar aqui e ensinar para vocês técnicas já ocidentalizadas, que não pertencem a essa questão do Mikao Usui, da sua criação e de tudo aquilo que foi comprovado. Outra coisa importante também de saber é que o reiki é uma técnica que pode ser aplicada à distância. Isto é, eu posso estar aqui no meu consultório e aplicar, enviar reiki para uma pessoa que esteja em qualquer outro lugar do mundo. Eu posso enviar para o meu marido, que está no quarto ao lado, eu posso enviar para a minha vizinha, que mora no apartamento ao lado, eu posso enviar para uma pessoa que mora em outro município, em outro estado e em outro país. E com a mesma eficácia do reiki presencial. Outra coisa importante, já para dizer neste primeiro vídeo, é que eu não vou ensinar símbolos, tá? Todo reikiano bem formado sabe que os símbolos, eles não devem ser ensinados, nem mostrados, nem falados, se não for dentro do curso, no ambiente do curso. Existe um motivo para isso que eu também vou explicar para vocês nos próximos vídeos. Claro que nós vamos falar aqui de alguns símbolos, do para que eles servem, mas não vou dar nome e nem as formas, tá? Quem é reikiano já está entendendo isso muito bem. Quem ainda não é, pode falar, ué, como é que é isso, Érica? Mas vocês vão entender perfeitamente assistindo a esta série de vídeos sobre reiki. Outra coisa importante, que tem muita confusão ainda, é sobre a iniciação à distância. Nós também vamos falar disso, né? Que é um assunto muito polêmico, que causa muito desconforto, principalmente para quem fez curso à distância. Eu já aviso para vocês que ele não funciona, tá? A iniciação à distância, ela não funciona. Infelizmente, se funcionasse, tá? Todos os mestres, né? Não muitos, mas todos os mestres reikianos no mundo todo estariam ensinando o reiki à distância, iniciando à distância. Então, só para dar uma dica neste primeiro momento, principalmente para você que está procurando um curso de reiki e que viu aí, se encantou, se apaixonou por um curso que tem a iniciação à distância, vamos entender algumas coisas. Primeiro, eu vejo muito aí nos vídeos que eu assisto na internet, muitos que os meus alunos me mandam, de mestres, né, prometendo aí a iniciação à distância. Então, e dizendo, porque eu sigo a linha oriental, porque eu sigo os preceitos do Mikao Usui. E não é, né? Porque se realmente seguisse, saberia que é impossível. Então, eu falo isso para os meus alunos. Vamos lá. Escolha, faça aí uma pesquisa dos melhores mestres de reiki no mundo todo. E você vai ver que nenhum deles dá curso à distância ou faz iniciação à distância. O curso, na verdade, gente, ele até pode ser dado à distância. Isto é, o conteúdo. Porém, a iniciação, não. Se vocês observarem bem, principalmente as grandes escolas japonesas, vocês verão que nenhum deles ministra o curso à distância, nem a iniciação à distância. E vocês verão que na pandemia, todos nós ficamos parados com cursos de reiki, o que obviamente trouxe muito prejuízo. E esse é um dos questionamentos que eu acredito que vocês devam fazer. Por quê que os grandes mestres sérios e as grandes escolas sérias de reiki não ministraram cursos durante a pandemia? Algum motivo deve ter, né?
porque afinal foi um prejuízo financeiro muito grande para todos nós, né? E um prejuízo energético também, do ponto de vista de que não acolhemos novas pessoas. Então essa já é a primeira reflexão a ser feita. Por quê que as escolas originais japonesas não ensinam o Reiki à distância e não abriram cursos durante a pandemia, um período que foi tão importante para o uso do Reiki? Para vocês terem uma ideia, eu atendi mais de 1.500 clientes durante a pandemia com Covid-19. Também vou falar disso para vocês e os excelentes efeitos que o Reiki teve nessas pessoas, certo? De várias maneiras. Então, gente, só para entender, eu não posso dizer para você, eu não posso decidir por você, não faça um curso à distância. Mas, se você quer refletir sobre isso, esse é o momento. E se porventura você é um mestre que está me assistindo e que você diz assim, Érica, mas eu sempre ensinei o Reiki à distância e eu tenho alunos maravilhosos. Deve ter alunos maravilhosos, certamente. Mas resultados maravilhosos, eu creio que não. Vou falar para vocês, inclusive, de testes feitos em laboratórios, inclusive um que eu participei o ano passado, até o mais recente, e a gente vê através realmente dos aparelhos de ressonância que o Reiki iniciado à distância não tem a finalidade dele cumprida. Outra coisa que vocês podem refletir é o seguinte, Mikao Usui, quando criou o processo de iniciação, ele realmente criou para ser feito presencialmente, certo? E até hoje, nenhuma dessas escolas que está tentando, pesquisando para poder mudar isso, né? Porque a pandemia nos trouxe essa visão muito importante, inclusive, mas ainda não se criou um novo processo de iniciação funcional à distância, tá? Então, como eu falei já, muita coisa a gente vai falar nos próximos vídeos, tá? Eu vou explicar para vocês direitinho. Mas se você está aí tentando, procurando um novo mestre, por favor, eu peço para vocês, não façam o Reiki à distância, tá? Ele não vai funcionar como deveria e há casos, inclusive, que nós vamos ter adoecimento deste reikiano e deste mestre. Desde o adoecimento do ego, isso eu vou dar vários exemplos para vocês, até adoecimentos mesmo físicos, emocionais, sérios, por conta de usar esta energia de cura de maneira equivocada. Eu sei também, pela minha experiência, e aqui a todo momento chegam reikianos para reciclagem, falando que fizeram o reiki à distância e mostrando uma série de problemas que passaram a ter depois disso. Ou, inclusive, dizendo, olha, eu conheço outros reikianos, ou eu trabalho com outros reikianos, e eu percebo que a aplicação deles é mais eficaz do que a minha, né? E aí vem querendo fazer uma reciclagem para melhorar essa qualidade, e aí descobre, então, que é por conta dessa iniciação que acaba não funcionando, certo? Outra coisa que o pessoal fala muito, Reiki é luz, Reiki é luz, Reiki é luz. Não, é verdade, né? Mas nós vamos entender que luz é essa e que o Reiki, ele não é, como eu já comentei inicialmente, uma terapia milagrosa, né, que nos faz ser um ser humano interdimensional, multidimensional, só porque aplicamos Reiki, tá? Bom, mas o que eu quero deixar claro hoje, no vídeo de hoje, no Sextou com Reiki de hoje, é que Reiki é uma terapia de cura, Reiki é uma profissão que você pode cobrar à vontade, você não tem a menor obrigação de aplicar Reiki gratuitamente para ninguém, tá? A não ser que você queira, mas não é uma obrigação, muito pelo contrário, o Reiki é uma técnica cara, justamente pela funcionalidade dele, mas vamos falar tudo isso nas próximas sextas-feiras. Então, para você não perder nada, inscreva-se aqui no canal,
aciona o sininho e compartilha aí para todos os reikianos ou para quem você sabe que quer aprender reiki e quer aprender reiki com qualidade, tá? E aí você vai fazer aí, nós vamos fazer uma grande rede de reiki funcional, de reiki realmente que tenha efetividade, tá bom? Aguardo vocês na próxima sexta-feira.